Olá, graça e paz. Nós vamos ler hoje o capítulo 6 de Juízes. Nós leremos os versículos 14, depois nós vamos ler do 36 até o versículo 40. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 36, disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Em algumas fases, da nossa vida, da nossa experiência cristã, nós temos aqueles momentos, que a gente pode até duvidar, de algumas coisas que a gente ora, que a gente pede a Deus para poder estar realizando na nossa vida. Mas com o passar do tempo, com a nossa maturidade cristã, com as experiências que a gente vai adquirindo no dia a dia, a gente percebe que não é quando Deus não traz aquela resposta, de imediato que nós aguardamos, não é porque aquilo que você pediu, o Senhor não está atento, o Senhor não vai responder, mas é porque há o tempo, apropriado para que Deus venha manifestar. E muitos cristãos, ao longo, das suas vidas, eles às vezes só conseguem crer no Senhor quando pedem algum tipo de sinal ou mesmo uma grande manifestação de sentimentos, variados. Então eu gostaria de falar com você nesta hora que nós precisamos ter o cuidado de não desenvolver em nós uma fé emocional. O que seria uma fé emocional? É quando a pessoa se baseia sua crença, o seu agir naquilo que ela sente, que pode ser o momento, de alegria, ou tristeza, raiva, medo ou até mesmo amor, que são os sentimentos aqui envolvidos. Então acaba que o juiz, aquele que dá a ordem, que dá a sentença, vamos dizer assim, a direção para a pessoa, é a emoção. Se a emoção está dando a direção ali naquele momento, então isso tudo para ela, para aquela pessoa vai estar valendo. Então, o agir sobrenatural de Deus, ele pode trazer sim, algum tipo de emoção na nossa vida, como alegria, o riso e até o choro, o choro de alegria, digamos assim, na presença do Senhor. Porém, a fé, ela não deve ser baseada nas emoções. Nós não podemos basear a nossa fé nas emoções, porque estas são consequência da fé e não a causa dela. Então, as emoções é consequência. A fé não é e nunca será um tipo de sentimento. Então, alguns cristãos, como Gideão, apalpam, nós podemos dizer assim, no sentido figurativo, apalpam a sua porção de lã, nos dias de hoje, e se ela estiver molhada, se dispõem a crer em Deus. O que Deus tem a nos dizer, a nos falar através dessa reflexão? Que nós não devemos crer somente quando há emoções favoráveis, quando tudo está favorável a nós. Então, esta fé, ela pode até ser uma fé verdadeira, mas não é uma fé perfeita, uma fé que agrada ao Senhor. Então, a pessoa vai estar sempre procurando um sentimento, algum sinal, além da palavra de Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, sem esperar por algo que a gente venha sentir, ou por algo que a gente vai enxergar, então nós vamos então evidenciar um bom avanço, na nossa fé.
né, uma boa caminhada na nossa vida com Deus. A palavra de Deus fala que nós não andamos por vista, né? Nós andamos é por fé. Então, se nós andamos por fé, então a gente precisa inteiramente, né, entregar, né, os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas esperanças no Senhor. Então, quando a gente volta aqui no versículo 14, né, de Juízes 6, então a gente vê que Deus havia ordenado a Gideão. O que Deus falou? Qual foi a ordem que Deus deu a Gideão? Livra a Israel da mão dos midianitas. Então Deus deu essa ordem, né, de livramento, mas Deus falou que estaria com ele, né, que foi ele que enviou Gideão para que ele fosse, né, essa pessoa que ia trazer esse livramento, mas Gideão, em algum momento da sua vida, ele duvidou desse chamado, né, divino para a sua vida. Então o que ele fez? Ele pede um sinal, né, pede sinais a Deus. Então, se você, né, ainda, né, nesse momento, né, da sua vida, você tem preocupado, né, com alguns sinais, em ver ou enxergar algumas coisas, o Senhor te orienta, né, nesse momento, através dessa palavra, para você fazer uma análise, né, para você verificar, né, essa situação, de modo que você não ande, né, por vista, ou por aquilo que você acha que Deus tem que trazer um sinal para que as coisas possam acontecer. Então a gente vê que no primeiro momento, Gideão pediu a Deus para trazer, né, para fazer com que a porção de lã ficasse molhada de orvalho, né, durante a noite, enquanto a terra, né, ao redor permanecesse seca. Então ele foi lá, né, de madrugada, apertou a lã do orvalho, a lã, né, com orvalho, e dela ele espremeu uma taça cheia de água, como diz a palavra de Deus. Aí depois, no segundo momento, ainda querendo mais um sinal, né, ainda duvidando no coração, ele pede a porção, né, que a porção de lã permanecesse seca, enquanto a terra ao redor houvesse orvalho, né, estivesse molhada de orvalho. Então, embora Deus, em sua graça, né, em sua misericórdia, tenha atendido o pedido, né, de Gideão naquele contexto, né, ele tenha respondido ao teste, vamos dizer assim, da porção de lã, para nós hoje a gente precisa pensar que isso é perigoso, né, seguir um exemplo desse como padrão a ser imitado para se determinar a vontade de Deus na nossa vida. Tudo bem que você não vai pegar um novelo de lã e vai colocar no tempo e fazer a prova com Deus se essa lã vai estar molhada e ao redor vai estar seco, como fez Gideão, mas às vezes tem algum outro tipo, né, de prova, algum outro tipo de teste ou sinal que você às vezes lá no seu íntimo quer fazer ou tem feito, esperando a resposta do Senhor. Não estou dizendo que você não pode fazer prova com Deus, né? Porque a própria palavra fala para a gente provar o Senhor. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, com aquilo que a gente apresenta, né, a Deus, não porque a gente realmente está confiante nele, mas porque estamos muito duvidosos no coração. Então Deus, aqui nesse texto, a gente vê que ele já havia falado de forma muito clara a Gideão no versículo 14, portanto, ele tinha que ter agido com mais fé, né, sem pedir aqueles sinais todos, né, que a gente vê aqui, né, a partir do versículo 36. Por quê? Porque a vitória já era certa na vida dele, né? A vontade de Deus é que nós vivamos pela fé em sua palavra e não por sinais. Então, não quer dizer que Deus não faz sinais. Deus faz sinais, e a própria palavra de Deus também fala que os sinais acompanharão aqueles que creem. Mas a gente não pode viver de sinal. Então, crer quando não há emoções favoráveis, isso é um exemplo, né, de uma fé madura diante do Senhor. Então, é uma bênção crer sem basear-se na simples emoção do momento. Então, crer em Deus e na sua palavra, né, isso é importante quando as circunstâncias à nossa volta, ou os sentimentos que seja, a razão e as pessoas, tudo está indicando ao contrário. Então Gideão, ele pediu uma prova de que Deus estava com ele e que livraria Israel por suas mãos. Ok, né? O que diz a palavra do Senhor. E a vitória, ela aconteceu somente no momento em que Gideão confiou que Deus estava com ele.
Então, no momento que ele creu, de fato, que ele exercitou a fé, então aí não foi as circunstâncias à volta dele ou diante dele que mudaram, mas o que foi mudado é a visão de Gideão sobre a situação. Então, o Senhor nos convida, né, e convida você a mudar a sua visão das coisas. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor nesses dias, se você tem feito algum tipo de prova, mas o Senhor, ele deseja que você creia que a vitória há de acontecer na sua vida, que aquilo que você tem buscado há de acontecer. Então, Israel ficou livre porque no momento oportuno, Gideão creu, né, na vitória e ela aconteceu. Nós podemos também destacar, né, como um exercício de fé, indo para o Novo Testamento, lá no livro de Atos, né, capítulo 27, versículo 20 e o 25, o apóstolo Paulo, né, ele diz o seguinte: não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Mas aí Paulo disse: senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Do modo, presta atenção nisso, do modo porque me foi dito. Então ele já sabia, né? Deus já tinha dito para ele do livramento, né? Da salvação que ia acontecer com eles ali no naufrágio. Então que Deus lhe dê, né, fé para que você possa confiar plenamente, né, na sua palavra, embora tudo em sua volta se mostre ao contrário. Então, esse é o desejo de Deus, que tudo que talvez esteja contrário para nós, né, dentro da nossa visão, dentro do nosso olhar, ainda que às vezes a gente fica até tentada a pedir um sinal, né, fazer uma prova que seja, mas o Senhor nos convoca, né, a termos esperança nele, a acreditarmos na ação dele, no poder dele. João 20, né, também no versículo 29, Jesus diz a Tomé: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, bem-aventurado os que não viram e creram. Então, se você quer ser um bem-aventurado, né, diante dos olhos do Senhor, experimente testar a si mesmo, determinando até que ponto você está disposto a exercitar sua fé do modo a agradar a Deus, né? Não vivendo só de sinais, mas tentando cada dia agradar ao Senhor. A primeira coisa que Deus muda na nossa vida, né, em nós, quando Ele quer trazer sobre a nossa vida a vitória, é mudar a nossa visão sobre as coisas que nos cercam. Talvez aquilo que está nos cercando pode apontar para o caminho contrário, da gente querer até desistir daquilo, da promessa ou daquilo que a gente tem buscado. Mas ponha a sua fé em prática, né? Tome a atitude, dê o primeiro passo e Deus vai lhe guiar pelo caminho da vitória. Então esse é o desejo de Deus, é sempre nos guiar rumo à vitória. E voltando aí no versículo 14, vai nessa tua força, porventura não te enviei eu? Então eu quero dizer para você nesse momento que o Senhor, Ele diz a você que você é forte, né, que você é corajoso. O diferencial que Gideão tinha, quando Deus escolheu Gideão para salvar, né, o povo, para salvar o povo de Israel, é porque Deus viu nele um homem de coragem, um homem valente. Então o Senhor hoje ele chama homens e mulheres corajosos, né, e corajosas, valentes, para poder vencer, para poder caminhar rumo à vitória, não duvidando, né, das suas promessas, mas crendo sempre, né, naquilo que Ele tem a trazer sobre as nossas vidas. Então, voltando aqui, né, bem-aventurados que não viram e creram. Que Deus possa te abençoar, né, nesse momento e que você, ainda que você não tenha visto, né, tanta coisa a seu favor, mas que você possa crer que Deus está no controle de tudo, que Deus está no controle da sua vida e que Deus tem o melhor para você, que o melhor está por vir. Então vai nessa tua força, né? O Senhor te convida a caminhar de forma eficaz, né? Rumo ao caminho, ao seu foco, né? Que você traçou, seu destino, aquilo que você deseja, que você possa ir em busca disso pela fé,
porque Deus, Ele está na linha de frente, né, para poder te sustentar, né, para te segurar no momento que você talvez esteja enfraquecido, quem sabe desanimado, com medo, mas o Senhor está com você. Creia somente, né? Vai nessa tua força. Eu vou orar por você nesse momento. Deus Santo, Deus de amor, te agradeço, Deus, pela palavra, pelo exemplo de Gideão sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, nós sabemos que ele tinha sim as suas qualidades, era um homem de coragem, um homem valente, escolhido pelo Senhor, mas também teve os seus momentos de dúvida, de medo, onde talvez a emoção, ó Deus, ali do medo se tornou mais forte, ó Deus, na sua vida, e por isso ele pediu aqueles sinais através da lã ao Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, nesta hora, Pai, neste momento eu quero pedir a Ti que venha sustentar cada vida que ouve a mensagem, ó Deus, do Senhor nesta hora. Que o Senhor esteja, Deus, dando a direção, a força necessária para poder continuar, ó Deus, a caminhada rumo à vitória. Ó Deus, porque o Senhor fala que bem-aventurado é aquele que não viu, ó Deus, aquele que não viu, mas crê, ó Deus, no Senhor. Amém, Jesus, nós te louvamos por tudo. Sê conosco a cada dia. Amém.